Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 27 da obra Os Desafios do Século XXI. É uma coletânea de artigos organizada pelo professor Ives Gandra da Silva Martins. Eu escolhi o capítulo 27, que é de autoria de Henri Maxud, que é um nome muito famoso assim, para quem é um pouco mais antigo, em virtude da incursão dele no ramo de hotelaria através do Maxud Plaza, um hotel icônico de São Paulo nos anos 80 e 90. O Henri Maxud, apesar da formação dele ser em engenharia, inclusive com mestrado no exterior, nos Estados Unidos, ele se dedicou por muitos anos da vida dele, ele já é falecido, ao estudo da política política econômica, na verdade, da política e da economia. Importante já pontuar que então o texto dele vai ser de acordo com a filiação ideológica dele, e ele é um liberal, um liberal puro. Ele é um defensor das ideias da escola austríaca, de Hayek, de Mises, e depois também a ideia de Hayek, do mercado, a ordem espontânea do mercado. Isso tudo vai ficar muito claro no texto dele, que é um texto de, apesar das informações serem densas, dentro do texto ele apresenta uma fórmula matemática para explicar um fenômeno social que também é um pouco densa e complexa. Eu vou trazer um resumo para que a gente possa entender o que ele tentou passar através do texto, que se chama Por que os economistas modernos impõem limites ao mercado? Para Henri Maxud, seguindo a linha de Hayek, o mercado não encontra dentro de si próprio esses limites, ou seja, não são limites naturais, não são limites internos do mercado. Então essa é a primeira crítica dele, de colocar que o mercado não tem limites internos. O que ele pontua, e é muito interessante, se a gente pensar em ter um mercado, eu preciso ter uma sociedade organizada de determinada forma a permitir que o mercado exista, da forma pela qual ele consegue exercer a sua atividade, a sua função de forma plena. E os pré-requisitos, então, institucionais ao mercado, que para o Maxud e para, inclusive, o professor Israel Kirzner, que é do texto base de onde ele tira o artigo dele, são os pré-requisitos institucionais do mercado, ou seja, um Estado de direito, a liberdade individual protegida, o respeito à propriedade privada, a responsabilidade civil, livre competição, livre concorrência com regras claras e permitindo o intercâmbio, a inovação com respeito aos direitos de inovação, e o cumprimento dos contratos, normas que permitam à sociedade a fazer valer o enforcement, está tão em voga, não é utilizado no texto, mas é isso que ele quis dizer, é necessário, isso são pré-requisitos institucionais ao mercado. Então ele entende que isto sim deveria ser objeto da ciência econômica quando ela quer tratar sobre algum tipo de limitação ou algum tipo de afetação ao mercado. Ela deveria tratar em ferramentas para que não se afetem estes pré-requisitos, porque faltando algum ou alguns destes, nós vamos ter um mercado falho, um mercado inconsistente que não vai atender a sua, não vou dizer finalidade social, que eu estaria traindo a própria virtude do autor do texto, não é isso que ele pretende. A gente já tem até um vício de linguagem de trazer a função social para tudo, e aqui a crítica é essa. Efetivamente, o autor critica que economistas modernos, em sua grande maioria nos bancos acadêmicos, tenham trazido e de tal forma impregnado a redação acadêmica, os textos acadêmicos, com a ideia de uma função social do mercado, ao ponto de afetar o mercado com limites internos que não existem. O que ele traz é que o mercado, de acordo com Mises, de acordo com Hayek, ele precisa lidar com a sua ordem espontânea. Ele se desenvolve a partir da ordenação espontânea do mercado, que é algo que ele faz por si próprio, desde que respeitados esses pré-requisitos. Então, trazendo-se essa situação onde privilegia o indivíduo em primeiro lugar, para que ele possa ser livre ao ponto de empreender e de movimentar o mercado, movimentar-se perante o mercado de maneira livre, nós vamos ter um mercado que vai atingir o seu objetivo, que é a geração de riquezas. Ele entende, e a crítica grande dele é que a economia deixou de ser uma ciência social, uma atividade onde se estudam as formas de organizar a geração de riqueza, e passou-se a ter os economistas como pessoas dedicadas a formas de distribuir a riqueza na sociedade. E ele entende que isso não é o papel da economia.
para ilustrar o quanto ele acha que isto é uma ingerência indevida da economia, né, dos economistas no mercado enquanto ente imaterial, ele traz um conto, né, que ele fala um conto dos arqueólogos e economistas. Ele traz uma fábula dizendo que, supondo que daqui a alguns séculos, alguns arqueólogos vieram a estudar a sociedade do século XX, né? Lembrando que a dinâmica do texto é desafios para o século XXI. Então ele preferiu apontar os erros do século XX no campo da economia para que no século XXI não se repitam, na visão dele. Então ele trouxe dizendo que, olha, se nós não fizermos nada e nós temos chances de ter uma afetação da economia muito grave por esse viés que está sendo imposto ao estudo da ciência econômica, sem essa preocupação com o mercado, com a liberdade, com os pré-requisitos institucionais, nós vamos chegar a um ponto que seria factível, né, essa fábula onde ele conta que daqui a alguns séculos os arqueólogos iriam desencavar e procurar vestígios para estudar a sociedade do século XX, e iriam atestar, com base nisso, de que o que dizimou, na verdade, o que a sociedade, o grande mal do século não foi nenhuma peste, não foi nenhum vírus, não foi nenhuma guerra, mas sim o tal do economês, que é o que ele traz, que seria assim, a afetação da linguagem acadêmica e econômica com diálogos e discursos voltados para a distribuição de riquezas, para a socialização das situações, para a função social, e que isso seria uma construção realizada com tamanha organização, com um linguajar que deu ares de matemática e racionalidade, fórmulas para alguém que pudesse dizer que isso é a verdade, não que isso é uma opinião, por exemplo. As escolas modernas que defendem a macroeconomia e esse economês que ele traz, elas segundo o autor sempre, né? Essas escolas modernas, segundo o autor de economia, que esquecem a função principal e única da economia, que é a geração de riqueza, e tentam levar isso para o campo da distribuição da riqueza, elas são apresentadas com uma roupagem técnica e acadêmica, com áreas de racionalidade e matemática, que seria uma ciência exata, né? E tentam convencer as pessoas de que não é uma opinião ou uma versão, uma possível corrente, e sim a única corrente. E que isso de tal forma veio ao século XX, afetou o século XX de tal forma que teria sido a causa, o maior mal que teria sido sofrido por nós no século XX. Para explicar daí como isso é possível, né, diante da existência, como ele mesmo citou, de Mises, de Hayek, dele próprio e todos o professor Israel Kirzner que ele usa, ou seja, existem acadêmicos liberais que defendem outras ideias. Como que eles conseguiram ser engolidos, ou como eles poderiam ser engolidos por essa linha de economia que pensa tão diferente? E aí ele traz um estudo mais psiquiátrico do que econômico, mais psicológico do que econômico, o estudo do professor Donald Winnicott, onde ele traz uma equação, e isso é mais interessante, quem gostar, tiver curiosidade sobre isso, é bem importante ler isso mesmo no texto, porque no tempo aqui nosso é muito difícil de aprofundar, né, porque precisa se entender as premissas, mas ele traz uma equação onde ele mostra que há uma parcela da sociedade que tem uma tendência anti-individual, ou seja, pró-socialização, e não se respeitando tanto, não se preocupando tanto com as garantias e liberdades individuais, e essa parcela é muito organizada e manifesta no sentido, né? A gente vê, nós passamos pelo Brasil por um embate ideológico, a meu ver, aí, nada a ver com o autor, bem tortuoso, algumas linhas, tanto para a esquerda quanto para a direita, foram capturadas por determinados grupos que talvez nem se identifiquem com essas linhas pelas quais eles levantam suas bandeiras, mas o que traz o Winnicott é que determinados indivíduos com uma tendência anti-individual se organizam de forma muito firme e organizada, com perdão da redundância, e conseguem manipular a opinião das pessoas que têm a sua posição indeterminada, que não param para se preocupar sobre isso. E que os indivíduos que conseguem reconhecer um equívoco nessa linha de pensamento, nesse modo de agir, nesse modo de tratar a economia, eles não manifestam com a mesma ênfase, ou até não se manifestam de forma alguma sobre as suas posições, não defendem seu posicionamento. Então o professor Winnicott ele traz que muitas vezes é possível você manipular e ter uma guinada, uma virada na sociedade em relação a um posicionamento tão relevante como esse, a partir de um grupo pequeno de indivíduos, mas que de tão organizado e tão insistente
na frequência e na forma de apresentar as suas ideias, conseguem convencer o grupo dos indeterminados ao ponto de que aqueles que pensam diferente não encontram mais espaço para defender suas ideias. Então essa é a preocupação dele, ele aponta como um desafio nós vencermos o economês, vencermos a macroeconomia, vencermos essa tendência, né, e não deixar que a liberdade de todos seja afetada por poucos que pensam que a liberdade não é importante, que ela deve ceder perante outros princípios e outros valores, né? E esse é o desafio do professor Henri Maxud, então, para o século XXI, que é fazer com que a economia volte a estudar e a se dedicar à geração de riquezas, a estudar e a entender os mecanismos de intercâmbio de produção de valores e geração de riquezas, e não focar na distribuição da riqueza, porque, segundo ele, isto não é uma preocupação, não é ao que se deve a economia se dedicar. Existem outras áreas da sociedade para se dedicar com isso, não significa que o professor Maxud é contra direitos sociais, não é isso, o texto não sai, seria leviano da minha parte trazer isso, mas ele entende que isso não é preocupação da economia, que o mercado precisa que sejam respeitados aqueles pré-requisitos institucionais para que ele possa existir. E esses pré-requisitos são deveras afetados quando a gente começa a trazer para o ambiente da economia limites que não são naturais e não são internos, pois, segundo ele, não existem esses limites.